Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 18 de novembro, sexta-feira, da 33ª semana do Tempo Comum. Estamos concluindo este ano litúrgico. Domingo, vamos estar celebrando a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e adentramos de fato a última semana do tempo, então, deste ano litúrgico do ano de 2022. Peçamos ao Deus da vida que, ao contemplar a nossa história, ao olhar para a nossa vida, diante deste período em que vivenciamos então o nosso amor e seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos contar com o auxílio e a graça de Deus e suplicar que este ano que está se iniciando, ou melhor, irá se iniciar, seja ainda mais oportuno para que possamos amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje também é oportuno, a Igreja dá a oportunidade de celebrar a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. As duas colunas da igreja, e as igrejas que foram edificadas, as basílicas que foram dedicadas pela proteção e auxílio desses dois grandes apóstolos. Hoje ainda também na liturgia, a primeira leitura, amados irmãos e irmãs, é do Apocalipse de São João, capítulo 10, versículos de 8 a 11. João está tendo a visão, uma grande visão, a visão do Filho do Homem sentado no trono, o Deus da vida. Ele que vem para reinar, Ele deve ser o centro da nossa vida. E hoje, de um modo especial, a palavra fala que João ouviu uma voz vinda do céu que dizia: vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou: pega e come. Será amargo no estômago, mas a tua boca será doce como mel. Então a palavra, amados irmãos e irmãs, com essa característica, o amargo no estômago, entendamos enfim sobre essa realidade que a palavra transforma a nossa vida e nos convida a um caminho de seguimento, um caminho de transformação, de mudança do coração. E ela é doce aos lábios, pois a palavra de Deus, uma vez assumida e vivida, ela transforma a vida, fazendo então da nossa existência, a nossa vida, ter um sentido ainda mais seguro e profundo nas mãos de Deus. O Salmo 118 traz como resposta: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Então, a palavra que é como alimento, um alimento salutar e saboroso, do qual podemos recorrer e saborear. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, está no capítulo 19,
Já então nessa conclusão, Jesus está em Jerusalém e quando ele está no templo, ele diz: minha casa será uma casa de oração. Então o templo de Deus, o povo reunido que congrega e forma, melhor dizendo, a sua igreja, os templos edificados, as construções, devem ser casas de oração, não um antro de ladrões. Ou seja, devemos ter a fidelidade para com o Senhor nosso Deus. Casas de oração. Que as nossas casas se convertam de fato em casas de oração, que sejam de fato uma extensão da nossa vida de igreja, da nossa caminhada e seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ensinava a todos no templo, porém os sumos sacerdotes buscavam uma maneira de matá-lo. Por outro lado, o povo de Deus se fascinava com aquilo que Jesus falava. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus tinha esta força de encantar, de transformar a vida daqueles que o ouviam. É importante suplicarmos, sobretudo ao Deus da vida, que também nos ajude, já que Ele fala e todos se encantam, que possamos também nós nos encantar com a palavra que é o próprio Cristo, palavra que nos orienta, palavra que nos edifica. O pequeno comentário acerca da memória que hoje se tem a possibilidade de celebrar, diz assim: construídas sobre os sepulcros de Pedro e Paulo, as duas basílicas encontram-se associadas na liturgia e são testemunhas da unidade da igreja. Celebrando esta memória, peçamos ao Senhor que nos conceda perseverança na fé e ardente zelo apostólico. Então, perseverar na fé e ardente zelo apostólico, ou seja, procurando então anunciar, testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa vida. Então, olhando para a liturgia como um todo, hoje a palavra de Deus nos convida a saboreá-la, tendo como este paladar salutar, saboroso. Como é doce ao paladar a vossa palavra, ó Senhor. Palavra esta que nos traz vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.